finalmente a Ubisoft, né, lançou aí Assassin's Creed Shadow. E aí, é bom mesmo? É tudo aquilo mesmo? Vale a pena a gente tirar o escorpião do bolso pra pagar ali para ter alguns minutos de diversão? Alguns minutos não, algumas horas, porque realmente o jogo é grande. Mas é claro que muito antes mesmo do seu lançamento, esse jogo já veio regado de muita polêmica. Tudo por conta do protagonista e alguns empecilhos que tem ali, mas que nem vale a pena comentar. Nesse vídeo específico, nós vamos trazer para vocês aqui quais foram as primeiras impressões que a gente teve com relação ao jogo, tá? E realmente é bacana, o que mudou, teve melhoria, né? Comparação com os outros antecessores. Então é basicamente esse o assunto. Beleza? Então fica aqui com que a gente vai destrinchar isso agora e vamos cavar fundo para ver se vale a pena tirar o caranguejo do bolso, né? Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar esse vídeo aqui, eu quero primeiro agradecer a vocês que estão quase batendo 1000 inscritos, seu Mega Clé. Muito obrigado por depositar a confiança na gente, por acreditar no nosso canal. A gente está crescendo de verdade. Primeiramente a gente agradece a Deus e depois a vocês. Vocês merecem todo o crédito. Mas a gente tem que pedir para você se inscrever. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu feedback, compartilhe nossos vídeos e sejam bem-vindos ao nosso canal que a gente vai crescer junto. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar aí sobre um jogaço. E aí, Assassin's Creed Shadow é bom mesmo? Será que de fato ele será a salvação da Ubisoft? É, cara, tem muita coisa aí pra gente poder debater com relação a um jogo bem polêmico. Mas vamos começar pelas impressões faciais. Já quero deixar bem claro aqui que é minha opinião. Então, as expressões faciais melhoraram muito. Estão perfeitas no meu ponto de vista. Não há muito, tá, que reclamar, porque a evolução comparada aos outros jogos, cara, tá absurda. Tá realmente incrível, cara. Não tem o que falar. Você olhar, tá, para a própria Naue e o próprio Yasuke, as expressões, tá, do rosto, os pelinhos ali, sabe, tá tudo impecável. A gente sabe que realmente teve um upgrade, né, teve uma evolução, de fato, mas é claro que não deixa, tá, de passar despercebido alguns NPCs. Isso, infelizmente, isso não tem como evitar, porque de fato a gente percebe, tá? Mas em comparação à evolução, cara, não tem o que dizer, de fato, ok? Agora nós vamos para o prólogo do jogo. Ele é muito empolgante. Muito empolgante. A história da Naue e do próprio Yasuke existe alguns inconvenientes, mas isso é por conta do roteiro. Sim, mas no geral a história é muito melhor, tá? Em comparação às antecessoras da franquia. Eu achei uma história bem dinâmica, bem cativante e realmente muito bem construída com relação à própria Naue e o próprio Yasuke. Então a história dos dois começa a ter uma interação legal, a gente começa a aprofundar, a gente quer saber mais sobre os dois. Realmente eles começam, né, a ter uma evolução significativa no jogo. E isso é muito bacana, porque além de ser empolgante, a gente tem que acompanhar, né, o jogo passo a passo. E a história, assim como eu falei, infelizmente tem algumas inconveniências devido ao roteiro. E só para quem tá jogando, para quem vai começar a jogar, vai entender o que eu tô falando. Mas não é bicho de 7 cabeças, ok? Um outro ponto aqui que eu pude perceber é que o Yasuke é muito pesado, cara. Realmente, ele é muito pesado. Então ele se limita, né? Ele é limitado em alguns desafios. Como por exemplo, parkour no jogo, a gente percebe que os personagens usam muito, como pular de uma rocha para outra, pular um rio, né? Dar alguns mortais, algum tipo de situações adversas. Então, o Yasuke ele não é tão hábil nesse ponto, tá? Não é tão hábil nesse ponto. E aí, a gente sabe que se ele não é hábil de um lado, em contrapartida, nós temos aí a própria Naue, que ajuda na dinâmica, tá? Então, nessa relação parkour, pulo, sabe? Agilidade, ela manda muito bem. E aí a gente, né, pode ficar feliz porque essa interação com esses dois vai ser muito importante durante todo o jogo, ok? Mas aí tem outro porém aqui.
Já quando se trata de combate, o Yasuke é muito versátil, é habilidoso, os impactos dos seus golpes causam danos severos a seus inimigos. Isso é visível. Se ele não é bom em uma coisa, ele complementa em outra, tá? Em específico. Então a Naoe, ela tem sim mais uma agilidade com relação à desenvoltura, como digamos, pular, né, subir um muro, jogar um gancho ali, subir. Então realmente ela se caracteriza muito com isso. Já o próprio Yasuke não, no mano a mano, na espada, não tem o que falar. Ele realmente manda muito bem e ele é excelente nessa parte. E aí a gente sabe que a Ubisoft trouxe um pouco da gameplay de combate dos outros jogos, como por exemplo Assassin's Creed Valhalla, a Odyssey, e até mesmo ali os combates, né, com interação. E ela trouxe essa interação para essa gameplay do Shadow, que eu achei que ficou muito bacana e valorizou muito a gameplay Stealth. Cara, não tenho o que dizer, ficou bacana, porque já que eles melhoraram, eles também mantiveram a essência. Então ficou show com relação a isso. E aí, Assassin's Creed Shadow não é tão massivo quanto Valhalla, como por exemplo, mas aí eu posso falar pra vocês, é um jogo grande. É um jogo grande, mas não é massivo. Por que eu tô falando isso? Com relação aos antecessores, ele não é aquela coisa exaustiva, não é aquele jogo exaustivo, cansativo, mas não deixa de ser um jogo grande. Já vou logo falando para vocês aqui. Assassin's Creed Shadow, em seu cenário, me faz lembrar muito o Ghost of Tsushima. Não tem nem como a gente não fazer essa comparação. São jogos que realmente tem ali a mesma essência. Tem sim, claro, algo em comum. O Japão em si e a própria cultura que se remete ao jogo. Então o próprio Assassin's Creed Shadow me lembrou muito o Ghost of Tsushima. Cara, não tem como, vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês começarem a jogar. E aí a Ubisoft mostra cenários, né? Mostra cenário, mas em alguns momentos, quando você sai de uma tela para outra, não tem tanta diferença. Por que eu tô falando isso? O que eu estou tentando passar para vocês é que quando vocês passam de uma fase e pula para outra, não tem muita diferença, porque parece que você permanece na mesma tela, ok? Vocês vão ver que os cenários são lindos, realmente as paisagens são incrivelmente absurdas, é muito realista. Mas eu senti falta de uma tela clássica, tipo aquela tela que marca você. Cara, eu passei ali, tinha um dragão, tinha um negócio absurdo. Aquela tela é FDP, cara. Aquela tela ali, quem chega se lasca. É essa tela que eu senti falta. Apesar, né, que, como eu falei, a Ubisoft manja muito em fazer cenário. Tem uma experiência avassaladora. Mas eu senti falta disso, eu não sei vocês. Então vocês comentem aí pra gente, por favor. Enquanto aos gráficos, eu achei que o jogo teve uns gráficos absurdos. Cara, é gráfico da nova geração. Pelo fato de ser um jogo de RPG, de mundo aberto, massivo com grandes gráficos, cara, realmente estão ótimos, eu não tenho o que falar, os gráficos estão incríveis. Tá, expressões faciais, efeitos especiais, movimento dos personagens, a coreografia da luta, vestimenta, o design. Então os gráficos ficou perfeito, não tenho o que dizer com relação a isso. A Ubisoft acrescentou aí um novo sistema, tá, de, como eu posso falar, de interação. Até mesmo, por falar aqui nesse novo sistema, é que o mapa em específico, ele é muito grande. Então o que acontece? Por ele ser muito grande, eu senti falta de objetivo. Por quê? Você pode explorar todo o mapa do Assassin's Creed Shadow. Só que você pode pular o seu objetivo. E você não é punido por isso. Você pode, né, ir numa aldeia, cometer um crime, roubar, isso e aquilo, e você não é punido por isso. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que eu senti, de fato, um foco no objetivo. Você tem que sair desse ponto e ir para esse ponto, ok? E você tem que seguir. Só que ao longo de um ponto para outro, você vai encontrar desafios adversos. E isso também eu senti falta. O jogo, né, como eu estou falando aqui, realmente tem um cenário muito expansivo. E, cara, você anda. Só que você não tem desafios, tá? Ao longo do caminho.
desafios significativos, tipo um boss, tipo um chefe de aldeia, ajudar ali, sabe, um aldeão. Eu senti falta dessa pegada, apesar de ser um jogo RPG, então isso realmente fez falta, na minha opinião. Eu não sei vocês, tá? E aí, a gente sabe que por se tratar de um jogo de RPG, cara, tem muitos elementos que sim poderia dar um upgrade a mais com relação à aventura do próprio Yasuo e da Naoe. Pode ter certeza. E esse elemento eu senti muita falta, tá? Mas o jogo está chegando ao mercado com tudo, está chegando, né, com uma pegada diferente, tá? E dá para jogar tranquilo. Tem que tirar o caranguejo do bolso sem dó, tira, porque não é barato, não é. Eu vou logo falando para você aqui. E aí a gente sabe que a mecânica do jogo está muito dinâmica, tá? Como por exemplo, à medida que você joga, você vê as estações do ano passando. Isso, né, é uma prova que o jogo não se passa de um dia para o outro, mas não, é ao longo do tempo. Chega a ser, na história, a gente pode dizer que se a gente acompanha as estações do ano, cara, aquilo ali está se passando dentro de um ano e meio. Então a interação que a gente tem com relação a Assassin's Creed Shadow é muito bacana. Então você tem essa interatividade, tem toda essa pegada do cenário, bem construído, muito bem colorido, cara, não tem o que falar. Realmente o Yasuo e a Naoe tem sim uma pegada bacana, apesar de muita polêmica em cima desse jogo, cara, que nem vale a pena citar aqui. O que é importante é a gente jogar, experimentar, ter a sensação de ver, né, a evolução dos jogos que a gente está tendo hoje. E cara, daqui pra frente é só esse tipo de pegada que a gente tem, cara. A gente só vai ter esse tipo de gameplay, vai se acostumando, ok? Agora, com relação às polêmicas que o jogo já teve, se vocês quiserem, comentem aí que a gente vai trazer um passo a passo aqui e a gente vai deixar a nossa opinião. E sim, por que da polêmica? Por que que deveria ser assim, assado? Deveria melhorar, deveria tirar? A gente vai colocar esses pontos para vocês aqui, passo a passo, ok? Mas a princípio, tira o caranguejo do bolso e prepare-se porque o jogo é grande e é pesado. É pesado assim, tá? Em questão de armazenamento, ok? Então, dito isso, meu muito obrigado. Não saia sem se inscrever, Mequetrefe. Nos ajude que estamos batendo 1000 inscritos. Graças a vocês, primeiramente Deus. De verdade, mais um vídeo entregue. Fique com Deus. Só tenho a agradecer. Valeu, fui!